Começou a ter filho com 39 anos e foi tendo até os 47, se eu não me engano, né? Teve 4 filhos. Antigamente isso era mais comum, né? Antigamente isso era mais comum. Nós estamos mudando muito nossos hábitos e essas mudanças de hábito estão comprometendo um pouco a nossa reserva de óvulos. Por exemplo, o estresse, né? A mulher, antigamente, o máximo estresse que ela tinha era estar dentro de casa cuidando dos filhos. O papel da mulher era mudou queimar o arroz. Exatamente. Agora é tudo. Hoje em dia tem que bater cotas, né? Tem que produzir. Agora tem tudo, tem metas. Tem metas, cotas, diferente. O papel da mulher mudou muito nos últimos 40 anos na sociedade, né? Antes ela era dona de casa e mãe, hoje ela é profissional, mãe, dona de casa. E você sempre foi estilista, Daniela? Sempre foi. Na verdade, a minha formação é em desenho industrial. Eu sou formada pela PUC aqui do Rio de Janeiro, sou carioca. E sempre tive vontade de trabalhar com moda. No início da minha carreira profissional, eu trabalhei em agências de publicidade, mas sempre com aquela vontadezinha de trabalhar com moda. Comecei a fazer vários cursos, né, que foram aparecendo também. Quando eu me formei, não tinha nenhuma faculdade de moda. E aí fui fazer isso, as coisas vão mudando. As coisas vão mudando, né? E aí eu fui fazer Senai CETIC aqui no Rio, e depois a Cândido Mendes fez o centro de moda, fui fazer alguns cursos, e aí comecei a trabalhar com roupa feminina. E aí entrei no ramo que eu sempre gostei, sempre tive vontade. E quando é que você começou a fazer roupas para grávidas? Então, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu trabalhava numa marca em São Paulo, eu era estilista, e de repente, a barriga começa a crescer, né? Na verdade, assim, a primeira coisa que a mulher grávida sente, a Cláudia, de repente, pode até falar, é o aumento dos seios e um pouco o alargamento do quadril. É o primeiro indíciozinho de que vem alguma mudança por aí. Às vezes a gente nem sabe ainda que a gente está grávida, mas a gente já começa a ver algumas mudanças no nosso corpo que demonstram de que você está esperando um bebê. E aí, depois começa o aumento do ventre. Na primeira gestação isso é um pouco mais demorado, porque a barriga ainda é uma barriga que não teve uma outra gestação. Na segunda gestação, na terceira, essa barriga aparece mais rápido. E aí, a mulher que já teve um filho, ela aparece mais rápido a segunda gravidez. Acho que a parte de musculação, da musculatura, né, doutora? Eu acho que ela muda um pouco. A partir do segundo filho que você está falando? Isso, aparece mais rápido. O útero, quando você tem o primeiro filho, no segundo ele não volta totalmente aquele tamanho inicial, diante da primeira gravidez. Ele já volta um pouquinho maior. A cada gravidez ele vai sofrendo uma hipertrofia e ele não vai ficando exatamente do mesmo tamanho. E isso que você falou, a musculatura já sofreu um certo grau de estiramento, de flacidez, o que facilita que esse útero se projete. Na primeira gestação, sua musculatura está muito inteirinha ainda, muito rígida, não cede tão rápido a presença daquele volume do útero. Na segunda, ela já sofreu esse estiramento, é mais fácil. E aí eu comecei a barriga crescer, e aí aquela coisa de roupa, e aí eu, como trabalhava numa marca, eu pegava um tamanho maior, aí como eu tinha costureira, a gente ia ajeitando. Só que quando chega realmente no 5º mês, que você começa a pegar de repente uma peça 2 tamanhos acima, não está só a barriga cabendo, quer dizer, a peça está toda grande em você. Então você começa a usar uma peça que já não te veste bem. E aí eu falei, bom, vamos ver o que o mercado tem para oferecer. E naquela época, essa época eu já morava em São Paulo, isso há 10 anos atrás. Mas mesmo em São Paulo não tinha? Já não tinha muito. E o que tinha, Lida, era ainda muito com aquela coisa daquela mulher que quando fica grávida fica meio reclusa. Perde a feminilidade, né? Ela não, é como se aquela mulher não tivesse nenhum papel na sociedade em que ela precisasse se vestir bem. Né? Eu, naquela época, eu trabalhava com moda ainda você? Trabalhava com moda. Não podia parecer toda troncha. Pois é. E aí eu falei assim, bom... mas a gente, na profissão dela, todo mundo ia criticar. Pois e aí começa a aparecer eventos, é um casamento, é uma festa, e você fala, bom, com que roupa que eu vou? Né? E aí você olha para o seu armário, você tem um armário cheio de roupas que você tinha quando você não estava grávida, e nada te cabe. Nada te cabe.
E ao mesmo tempo você fala, bom, mas eu não quero deixar de perder o casamento, ou de ir na festa da minha amiga, ou no almoço com, enfim, com a família. Você quer continuar tendo o seu dia a dia, que você tinha antes de você estar grávida. A gravidez hoje em dia não é doença e nem significa reclusão. Você está só passando por um período diferente na sua vida, mas você continua a trabalhar, você continua a frequentar os lugares, enfim, não tem por que mudar. E muito menos mudar o seu estilo, a sua maneira de se vestir. Se você tem um estilo de se vestir, por que quando você está grávida você tem que botar um macacão disforme? Você nunca usou um macacão disforme? Por que quando você está grávida você tem que ser obrigada a usar um macacão disforme? Você está falando uma coisa muito legal. A minha filha tem 17 anos. E eu tô lembrando que eu dava aula, né, para pré-escola, né? Eu comprei um macacão disforme que eu usava e só mudava as blusas, entendeu? Por baixo Porque não do tinha macacão. opção. Exatamente, não tinha opção. Exatamente, eu Mas tô não tinha lembrando do mesmo, macacão. mas hoje em dia tem. Tá, Tem. tem. O Independente da sua lógica. tô falando de Tem, o modo mercado geral. tem. Depois, assim, aí eu, na verdade, naquela época eu já tinha, mas eu queria uma coisa com um ar mais moderno, ou uma roupa mais para uma mulher que trabalha, que precisa se vestir para trabalhar. Então, eu falei, bom, estava grávida do Pedro, falei, eu vi um nicho de mercado, né? Aí o Pedro nasceu e eu realmente comecei a buscar a fazer roupa para grávida. E durante a gravidez dos dois, você inventou as suas próprias roupas? Do né, primeiro, também? sim. Dentro da marca que eu trabalhava, eu pegava as peças e eu junto com a costureira, aperta daqui, diminui dali, solta aqui. E tanto que essa costureira e a modelista que trabalhavam comigo, hoje em dia, inclusive, elas trabalham comigo até hoje, porque foi uma coisa meio embrionária ali, da gente junto. E do segundo filho, já tinha a marca, já tinha a loja, e aí aproveitei a minha barriga para fazer vários, digamos assim, experimentos e tentativas de modelagem de coisas E diferentes. teve alguma coisa assim, claro que eu não vou pedir para você contar o pulo do gato, mas um pulo do gato que você possa contar, por exemplo, você descobriu que a cava tinha que ser maior ou menor, sei lá, entendeu? Que a blusa tinha que ser mais curta ou mais comprida. Teve coisas assim que você descobriu? Deve ter tido. Tem. Porque você era modelo, além de ser designer, eu ainda era modelo, provava né? a roupa. Era a Gisele Bündchen da grife dela. Eu sempre fiz prova de roupa, sempre fui magra, então sempre tive as medidas certinhas. Então, além de eu ajudar no estilo e ser estilista, acabava que eu sempre... Podia deixa eu provar, tudo. prova. E quando eu fiquei grávida, eu também comecei a provar. E do segundo filho, mais ainda. Hoje em dia, eu tenho a minha marca, a Zazu, e eu sou a modelo de prova ainda. Eu tenho uma barriga postiça. Eu fiz, inclusive, um molde da minha barriga do meu segundo filho. A barriga postiça é um molde. O meu filho nasceu num sábado, sexta-feira, eu tirei o molde da minha barriga de 10 meses, né? Na verdade, ele nasceu de 39 semanas, quase completando E 10 pode? meses. Quase 40 semanas, a data provável Tá. Até 40 semanas tudo bem, né? Tudo bem. Aí eu tirei o molde e hoje eu tenho uma barriga postiça que eu provo